esse presente aqui para vocês, que são os tipos de amizade, são os estratégicos, os necessários e os íntimos. Então, quando você classifica esse tipo de amizade, esses tipos de amizade, o estratégico, o necessário e o íntimo, cara, sim, você dá um salto gigantesco na sua vida. E isso é importantíssimo, velho. É importantíssimo, muito importante mesmo. Para você começar a entender como gira o mundo em sua volta, como você se comporta no ambiente. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esses tipos de amizade, como tratar esses tipos de amizade, comenta aí, compartilha comigo, que eu vou trazer de uma forma tranquilíssima para vocês, do mesmo jeito que eu estou trazendo aqui. Então, se a gente for olhar em todos esses pilares, se a gente for olhar para todos esses pilares, a gente vai perceber que a gente precisa de um conjunto de comportamento. A gente precisa de um conjunto de comportamento e a gente precisa ter um repertório comportamental para a gente poder começar a tomar essas decisões, a pensar sobre isso, a sentir isso, a entender isso e a tomar as devidas ações necessárias que é preciso para a gente mudar esse comportamento. Então, quando a gente fala de comportamento, existem três coisas principais que eu vou falar aqui, claro. Tudo que eu tô falando aqui eu não tô me aprofundando 100%, até porque não dá. Porque pelo tempo aqui eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo, porque eu acho que quase ninguém vai olhar se eu colocar. Se eu colocar tudo, né? Se eu colocar o vídeo completo. Então, a primeira coisa que acontece nesse conjunto de comportamento é a emoção e o desejo. Então, para um comportamento acontecer, a primeira área que você coloca e que ativa no seu cérebro, lá de novo, é a emoção e o desejo. Porque, claro que através do seu sistema sensorial, eu não vou entrar nesse mérito não, mas através do seu sistema sensorial que você vai ter essa emoção e esse desejo e tudo mais. Se alguém técnico da área estiver assistindo também, é bom deixar claro que eu estou falando mais só do que acontece aqui no cérebro, sem ser a parte sensório-motor, né? Mas a primeira coisa que acontece é a emoção e o desejo, ou seja, o desejo de fazer ou de executar algum comportamento. Isso eu tô falando em etapas, mas isso acontece assim, ó, tudo junto, tudo se comunicando, que depois eu vou falar sobre isso. Então, depois do desejo e do comportamento, né, que é o controle emocional daquilo que você quer, existe a parte cognitiva, né, que muita gente fala, o que é cognição? Tem muita gente aí, fala muita coisa de cognição, mas a cognição nada mais é, resumindo tudo, é a capacidade de manipular informações. Simples assim. Então, essa capacidade de manipular as informações através daquele desejo que você teve de fazer algo ou de gerar algum comportamento é que faz você pensar, pá, beleza, eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso, meu corpo tá pedindo para eu fazer isso, mas como é que eu vou fazer isso? E aí você começa a manipular e a decifrar essas informações. Você tá, beleza, eu quero fazer isso, mas como é que eu for? Como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Qual é o jeito? Quanto tempo vai levar? Então, essa parte da cognição, ela trata essa manipulação da informação que veio através do seu desejo. E depois assim, né, pessoal? As etapas, né? Porque, como eu falei, isso é questão de segundo. E depois disso, tem uma coisa importantíssima que acontece, que aí a gente entra na parte sensório-motor. Que essa parte sensório-motor nada mais é do que a sua ação, o comportamento, a ação que você faz, baseado no desejo, na cognição, que gera o comportamento. Ou seja, gera ação, você vai lá e executa, seja comer um doce, seja ir para algum lugar, seja para se afastar do ambiente, seja para se afastar daquela pessoa, seja para se aproximar de outra pessoa, seja para estudar, entendeu? Então, a partir disso, a partir desse conjunto de coisas, emoção, desejo, cognição, aí vai para a parte sensório-motor, que aí lhe impulsiona para você tomar aquele comportamento e aquela ação. Então, essas informações que eu estou passando para você, que eu estou lhe dando de presente, né, nessa semana do meu aniversário, aí você fala, tá, beleza, tá, tu falou tudo isso, tu juntou tudo isso, tu falou desses 5 pilares que a gente tem que executar, então, cara, eu tenho que equilibrar muita coisa na minha vida, né? Eu tenho que equilibrar isso, tenho que equilibrar aquilo, tenho que equilibrar atividade com comer bem, com dormir bem e tal, não sei o que. Então, essa parte de equilíbrio é uma palavra que não combina com o comportamento humano. Em momento nenhum na sua vida comportamental você vai conseguir equilibrar nada, porque o equilíbrio não existe, cara. Assim,
na minha percepção e até onde eu estudei, até onde eu li e eu busco esse conhecimento, o equilíbrio ele é complicado, sabe? Porque, por exemplo, se você for falar do equilíbrio do corpo, beleza, tu tá num polo norte, vamos supor assim, tu tá no polo norte. Então, o teu corpo vai ficar equilibrado com o ambiente, tu vai morrer. Tu vai morrer, porque se, sei lá, tiver menos 4, 5 graus, o teu corpo também vai ter que ficar em menos 5 graus para ficar em equilíbrio. Porque o equilíbrio é esse. Se você colocar na balança 5 kg de um lado, você tem que colocar 5 kg do outro. Então, isso é o equilíbrio. O equilíbrio é quando alguma coisa está igual à outra. Você coloca 5 kg aqui, você tem que colocar 5 kg do outro lado da balança, para ela ficar em perfeito equilíbrio. Então, imagina, se o teu corpo ficasse em equilíbrio, ficasse igual ao ambiente externo. Você ia morrer, não ia? Porque o que é que acontece quando tu tá num lugar de muito frio? O teu corpo, ele equaliza a situação. Por que ele equaliza? Porque se está muito frio aqui, o teu corpo ele vai jogar a maior parte do teu sangue para as extremidades, ou seja, para a tua pele, para poder te esquentar. É por isso que você fica bem vermelhão, para poder te esquentar. Ou seja, porque está tão frio lá fora que o teu corpo ele precisa equalizar o teu comportamento, que isso é um comportamento também, ele precisa equalizar o teu comportamento para poder ficar naquele ambiente. Então, vou trazer uma analogia aqui para vocês. Eu não sei se todo mundo já viu, mas coloca aí. Mesa de som. Pega uma mesa de som, aquelas mesas de som de banda, de show, tudo mais. Bota aí no Google ou pesquisa alguma foto de uma mesa de som. Se a mesa de som tiver toda igualzinha, o botãozinho tiver tudo igual, o som não sai perfeito. Ele não sai perfeito. Então, para o som ele sair em perfeito estado, você entender, sair uma voz boa, sair uma coisa de excelência, o cara que mexe no som, ele precisa equalizar o som. Ele precisa equalizar ali, bota um para baixo, bota outro para cima, bota um pouquinho igual, e aí ele vai equalizando até chegar ao som ideal. Então, é isso que eu estou dizendo. A vida, pessoal, a vida, ela não é um equilíbrio. A vida, ela é uma equalização de fatores. Ela é uma equalização de fatores. Porque você não vai conseguir equalizar a sua vida, equilibrar a sua vida profissional, da sua vida pessoal, a sua vida financeira com qualquer outra coisa. Então, você não vai conseguir equilibrar isso. Não existe equilíbrio, cara. Tu não vai ficar 50% com a tua família, 50% no teu trabalho. Você não vai conseguir isso. Então, o que você tem que fazer... Estão gostando, viu? Estão gostando. Deixa eu mudar de novo aqui, pra ficar... Porque o sol tá... Aí... Enfim, deixa assim. Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que, primeiro, entender o seu momento e ver qual é o pitoquinho da sua vida que você vai ter que dar uma acelerada. Em outro momento da vida, você vai dar outra acelerada, vai mexer outro pitoquinho e assim você vai equalizando a sua vida. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer e até onde eu tô chegando aqui? Cara, sério mesmo, gente. Sério mesmo. Eu vou até mudar de lado aqui de novo. Peraí. Eita, ficou ruim. Bora voltar pra cá. Então, sério mesmo, eu queria que alguém me chamasse assim, na grande, e me passasse tudo isso que eu tô passando pra vocês agora. Eu queria isso, cara, isso ia mudar a minha vida. Mas eu precisei passar por tudo isso, eu precisei entender tudo isso, pra nesse exato momento, nessa hora que você tá me escutando, eu falar tudo isso aqui pra vocês. Porque se eu tô falando isso aqui agora, e se eu tive a oportunidade de falar isso agora e de fazer isso agora, é porque alguém nesse exato momento que eu tô postando tá precisando escutar isso. Eu sei que tá, porque em muito momento eu também precisei de uma palavra, precisei de um ombro amigo, precisei de alguém que chegasse e falasse comigo e essa pessoa chegou. E agora é minha obrigação, de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi, todas as formações, todos os cursos, todos os livros, tudo que eu aprendi, de chegar aqui pra você e falar que você precisa atentar a todos esses pontos que eu tô passando, que eu passei pra vocês, e equalizar a sua vida. Tá entendendo? Equalizar a vida de vocês, pessoal. Porque não existe equilíbrio, cara. Eu tenho na minha cabeça isso forte, com tudo que eu li, não existe equilíbrio, cara. Você tem que equalizar a sua vida. Agora, isso não pode ser pra sempre. Por exemplo, o trabalho. Você vai ter que dar uma engatada ali no trabalho, mas tem que ter prazo. De começo, meio e fim. Tudo tem que ter prazo, cara. Tudo tem que ter prazo, nada pode ser demais. Porque se o estresse for demais, ele te prejudica. Se o trabalho for demais, ele te prejudica na tua vida pessoal, no teu relacionamento. Ele vai te prejudicar.
Então, a equalização é justamente para isso. Tem uma hora que você vai puxar a manete no relacionamento, tem uma hora que você vai dar uma ativada no relacionamento, tem uma hora que você vai diminuir porque vai precisar aumentar outra coisa. E assim é a vida, você vai equalizando, 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 ao ponto de você dizer, caramba, cheguei aonde eu queria. Mas, diante de tudo isso que eu falei, claro que eu deixei o melhor pro final, né? Eu deixei o melhor pro final, porque todo mundo precisa de paz, né, pessoal? Todo mundo precisa de paz. Eu vou até levantar aqui. Todo mundo precisa de paz, gente. Todo mundo precisa de paz. Todo mundo precisa ter paz. E eu tô falando isso, eu tô fazendo tudo isso porque eu entendi que tem uma pessoa que garante a tua paz. Tem uma pessoa que garante a tua paz e só ela pode te dar essa paz. Que essa paz vem de Deus, vem da espiritualidade. Eu não estou falando de pregação, de religião, de religiosidade, que existe uma diferença gigantesca nisso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de, literalmente, pessoal, você ter a sua espiritualidade forte, você ter esse condicionamento, você ter essa relação espiritual com você mesmo, entre você e Deus. Você e Deus. Eu não estou falando de, que você tem que ir para a igreja, que você tem que aceitar Jesus. Não, nada disso. Eu estou falando da sua relação e da sua intimidade com Deus. Porque Ele é a paz e Ele diz, a minha paz vos dou. Então só quem pode te dar uma paz e outra, e paz não é emoção. A paz, ela é um sentimento. Ela é um sentimento que gera um comportamento. Então esse comportamento e essa paz e essa tranquilidade, ela vem através de Deus por meio da fé. Então a palavra mesmo diz que a fé é um firme fundamento nas coisas que não se vê, mas nas coisas que se crê e espera. Então, independente do que você está passando, independente das coisas que você tem que se preocupar, porque assim, uma coisa importantíssima também que eu tenho que falar para vocês, que a preocupação, você tem que se preocupar, que é o estresse que eu falei, a preocupação, ela tem que ser no que você pode fazer, que está no seu controle. Então, a paz, essa paz que eu falei, ela vem através da fé que você tem em Deus, que também ela é extremamente focada e vinculada no que você pode controlar. Porque se você tiver extremamente focado apenas naquilo que você pode controlar, o incontrolável não é contigo não, gente. Não é contigo, não é comigo, não é com ninguém. É com Deus. Então, o que eu posso fazer, que foi tudo isso que eu já falei aqui, e que foi o que eu aprendi nesses 33 anos que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer com a excelência que eu sempre fiz. E eu vou fazer com o discernimento, com a instrução que Deus me deu, baseado na minha espiritualidade. Então, para finalizar tudo aqui, o que eu estou querendo te dizer é isso. Que você tem que focar apenas no que você controla. No que você não controla, você tem que deixar com quem controla. E quem controla, gente, é Deus. Então, para você ter essa paz em deixar o que você não controla com quem controla, que é Deus, existe um meio para que isso aconteça, que se chama fé. Então você tem que ter muita fé em Deus. E quando você percebe isso, que as coisas que não controla, você não pode fazer nada, mas você tem fé que quem controla vai resolver, você livra muita coisa na sua vida. Primeiro é a ansiedade. Então a ansiedade, ela acontece nessa preocupação do futuro, de coisa que vai acontecer, de coisa que você não controla, e aí você fica ansioso. Então, se você descansar e ter essa paz, e ter essa fé, que o que você não controla, Deus vai controlar, você tem essa paz. Então, muita coisa na minha vida, muita coisa que eu estou passando agora, muita coisa que eu preciso resolver na minha vida, que está sob o meu controle, eu estou fazendo. E eu estou fazendo daquele jeito que eu disse, que eu tenho que ficar tão bom, mas tão bom, que vai ser impossível essas coisas não acontecerem. Ou vai ser impossível ninguém me notar. Mas o que eu não posso fazer, eu tenho que ter fé e convicção que quem controla, que é Deus, vai controlar. Entendeu? Então essa era a mensagem, ou seja, 1h e pouca aqui já que eu estou falando, que eu vou ter que dividir, óbvio. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar nesses 33 anos que eu tô fazendo hoje, nessa semana, né, que eu fiz sábado, dia 29.
que eu queria trazer para vocês. Além de todo esse conhecimento científico, de estudo, empírico da minha vida, eu queria trazer essa parte espiritual que foi e que é uma das coisas que eu estou aprendendo a me relacionar mais com Deus. Eu não estou falando de religiosidade e de religião não, tá, gente? Estou falando de espiritualidade. É você e Deus. Você ter fé que as coisas que você não controla, Deus vai controlar da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E você tem que estar atento a isso e obedecer e agradecer a Deus. Que é outro ponto também importantíssimo, que é a gratidão. A gratidão, ela é importantíssima. Ela é muito, mas é muito importante mesmo. Você pegar um papel todo dia e dizer: Deus, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Se você fizer isso, com o passar do tempo, você vai começar a entender o que é paz, o que Deus faz por você. Então isso é importantíssimo, gente. E eu não vou me alongar mais não, porque já passou muito tempo. Mas, para um pouco. Sério mesmo, nesse vídeo que eu fiz, nessa instrução que eu dei, para um pouco e pensa em tudo que eu falei. Anota, reflete, fica refletindo e fica: caramba, bicho, se vocês quiserem que eu fale mais sobre, que eu esmiúce algum contexto que vocês não entenderam, eu vou fazer. Mas fica com essa mensagem, beleza? Vamos pra cima, vamos embora, porque tem muita coisa ainda pra acontecer, beleza, pessoal? Um abraço e vamos nessa.